Muito bem, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um podcast do Pode Advogar, o podcast da primeira divisão da advocacia, onde tratamos de assuntos que envolvem a sua advocacia, o futuro da sua advocacia. E hoje a gente tem convidado especial, mas sempre muito especial. Está aqui comigo o querido Eduardo Farias. Advogado e professor. E o querido Felipe Rossi. Olá, galera. Ah, legal. Sejam bem-vindos, meninos. Hoje a gente tem o nosso primeiro convidado, né, cara? Exatamente, nosso convidado de honra. Primeiro convidado do podcast. Ele é advogado tributarista, mas também ele é CEO da CJL, a Business, que é uma empresa que circula quase R$500 bilhão por mês de seus clientes, com assessoria contábil, financeira. Então, é com muita alegria que a gente recebe aqui Gilberto. Eu até me defino mais como empresário. Esse slogan de advogado, ele é algo muito mais técnico. Porque, na verdade, o que a gente faz? Business Solution. Fazemos soluções para o seu negócio. Então, isso depende muito de teses tributárias, depende da parte contábil, depende da parte financeira, mas depende muito mais de entender o negócio de cada um. Eu acho que cada um que está iniciando seu negócio, a primeira pergunta que tem que ser feita: o que eu vou fazer e o que eu preciso fazer? Aí, é só deslanchar, só ir para o sucesso. O cara chegou chegando, hein? Sensacional. Chegou, né, demonstrando para o que veio, né? É isso, é exatamente esse o ponto fundamental. Bacana. Gostei. Gilberto, conta aqui pra gente um pouco da sua jornada com o direito, com a advocacia, como é que você chegou à advocacia. Fala aí pra gente. Tá. Eu já tinha um escritório de contabilidade, então já tinha uma carteira até considerável. No entanto, sempre faltava aquilo mais. O que é aquilo mais? Na parte contábil, na parte que você tem um certo domínio e até mesmo para o conhecimento e a classificação com o cliente, você tem um nível. Pô, eu sempre tinha parceiros advogados que o trabalho era meu. No entanto, vamos fazer um comparativo. 90% do trabalho era meu e 10% era dele. E a receita era o contrário. Era 10% meu e 90% dele. Cara, eu tenho que ir atrás dos 90% para fazer os 10%. Ou para fazer os 100%, fazer os 100%. Ganhar os 100%, fazer os 100%. Então, nisso, pô, eu sempre gostei muito da área do direito, eu vejo ela muito linkada. Porque o direito em si, cara, independente da área que seja, ele é um fundamento principal para a vida de qualquer um. Então, você tem que entender do seu direito. Como é que eu vou brigar por algo que eu não sei? E isso para o meio empresarial é nítido e notório, você pode verificar por qualquer dado estatístico, que hoje, se você pegar um pouco parecido com a comparação que eu fiz do advogado ao contador, 10% das empresas, que corresponde a 90% do PIB, pagam em média 3%. Se você pegar o faturamento desses 10, que corresponde a 90%, a alíquota é 3%. Mas por quê? Porque eles estão bem assessorados com elisão fiscal, com advogados, com bancas de advogados que conseguem redução tributária. Obviamente que os benefícios existem, só que eles não são apresentados. Você tem que ir atrás, você tem que buscar o que é uma redução da base de cálculo PIS/COFINS, você tem que buscar uma redução de apuração, um regime de apuração diferenciado. Um exemplo que eu sempre dou para os meus clientes, cara, além dos regimes de tributação, existe o regime de apuração. O fisco te dá a opção de não pagar imposto com o seu fluxo de caixa. Você só paga quando você recebe. Isso é um regime de apuração por caixa, não por competência. No entanto, me pergunta quem é que conhece isso. Quase ninguém. Então, na busca desse conhecimento e de de ter certeza que quem tem direito a esses benefícios não são só os tubarões, só os 10 que correspondem a 90, que todos têm que ter acesso, aí eu busquei o direito em si. Bacana. Fazer uma pergunta, vou aproveitar. Assim, é muito legal porque tu vê a formação, né, técnica, como ela contribuiu até para a questão da fala. Vê que os exemplos, eles trazem essa questão de alíquota, percentuais, afins, mas uma questão agora de curiosidade mesmo, né? Eu acredito que é meio que comum do jovem profissional que quer atuar na área tributária, que ele só pensa nos tubarões. E tu trouxe agora um exemplo interessante. Não é só pro tubarão que isso aí se encaixa. Então, digamos que eu sou um jovem advogado, tô assistindo esse podcast, tô olhando pro senhor, extremamente alinhado, um advogado de sucesso, Obrigado. Um empresário de sucesso. E assim, eu tô numa cidade pequena e eu quero trabalhar com direito tributário. É possível? Com certeza. Para se ganhar dinheiro com direito tributário, apenas 10, 20% que vai ser contencioso. A grande demanda é administrativa. Basta estudar, basta entender. Vou dar um exemplo básico.
produtos monofásicos. Qualquer vendinha, qualquer mercado vende produto monofásico. E o produto monofásico não incide sobre PIS e COFINS. Se eu for optante do Simples Nacional, um percentual do meu tributo é PIS e COFINS. Só que para ser classificado como monofásico, tem dentro da apuração, tem o item monofásico. O NCM, Nomenclatura Comercial do Mercosul, define se ele é monofásico ou não. Então, se você estiver iniciando agora o seu escritório da advocacia, você pode ganhar e muito dinheiro apenas com administrativo, porque isso não é questão de tese, isso é direito. Eu só preciso classificar o meu produto direito. Vou dar um exemplo. Uma padaria do lado, uma cidade do interior. Eu falo que eu sou do interior, sou na cidade de 3 mil habitantes. Uma padaria que fatura ali 20 mil reais por mês, ela tem sim direito a não pagar imposto sobre o monofásico, não pagar o PIS e COFINS, só que tem que ser classificado da maneira correta. Para isso basta ter o cálculo e reapurar da maneira correta. Se pagou a mais, vira crédito. Se não pagou, vai pagar menor. Perfeito, bacana. Olha que bacana, né? Tem aquele estigma do advogado tributarista ser só de grandes empresas e acaba abrindo um pouco essa porta. Bem, então, adentrando nesse campo, não sei que os demais têm algumas outras dúvidas. Eu acho esse tema sensacional, eu adoro essa temática. Não, eu ia achar, vi um negócio interessante, porque você estava falando da questão da tributação e ela ser por fluxo, ser por caixa, e acabei me ligando de um negócio em especial quando você falou do direito administrativo. Da resolução não ser contenciosa, mas da esfera administrativa. Então, no direito administrativo, você tem a possibilidade de trabalhar exclusivamente antes do contencioso, como se fosse uma atividade de proteção para a empresa nessas questões relacionadas aos tributos? Sim, sim. Quando você fala do contencioso, o fisco, você tem até 5 anos para reapurar, para apresentar. Então, esse é o período de prescrição. Então, tudo aquilo que foi feito, você tem até 5 anos para retificar. Então, por que eu falo? Até pela a gama, complexidade do nosso sistema tributário, se peca por fazer o quê? Eu prefiro calcular mais, porque se gerar algo depois, quem que vai ser responsável? Eu falo porque eu tenho escritório de contabilidade. Então, isso se ensina, inclusive, no curso de Ciências Contábeis. E é um dos dilemas do contabilidor. Sempre sempre se apure pelo lado mais que não tem nenhum risco. Mas isso não é um risco. Então, se o cliente não me envia, dou um exemplo, eu tenho um escritório de contabilidade no interior, por exemplo, seu, e eu não recebo esse produto classificado direito, eu vou pegar tudo como se fosse normal. Só que o que seria esse contencioso? Eu vou reapurar, eu vou retirar da base de cálculo completa aquele produto que não incide. Isso é o quê? Isso é totalmente administrativo. É uma reapuração. Você vai refazer aquele cálculo. Porque se eu tinha 20 mil com base de cálculo cheia, eu vou passar até 10. Então, em cima dos 10 vai incidir cheia, em cima dos 10 vai incidir uma alíquota menor. Então, em cima dessa diferença está lá o crédito. Simplesmente faz uma declaração, ou o cliente pode restituir em dinheiro, desde que ele não deva nada, ou ele pode usar para compensar débitos futuros. Então, tudo isso é feito na parte administrativa. Agora, você tocou numa parte que também essa é 100% administrativa. Obviamente que pode ser contenciosa depois, mas caso seja questionado, que é a proteção patrimonial. Porque do mesmo modo que eu falo que o direito tributário não é só para os tubarões, a proteção patrimonial também não é só para os tubarões. O que é uma proteção patrimonial? O que é uma blindagem patrimonial? O que é uma hold? Nada mais é do que eu estou estipulando que a minha personalidade jurídica vai ser responsável pelo meu risco, não eu como pessoa física. Então, isso é totalmente administrativo, isso é feito contrato, você consegue estipular, olha, esse percentual é o percentual que eu coloquei no capital dessa empresa e é esse capital dessa hold que vai ser o responsável por qualquer risco que eu tenha na minha operação empresarial. Isso é para impedir uma despersonalidade da pessoa jurídica? Também, mas desconsideração, desculpa. Mais para garantir qual que é o risco que eu vou assumir. Porque uma vez eu sendo 100% pessoa física, o risco é o meu patrimônio. Uma vez onde eu esteja na empresa que vai realizar a operação, apenas aquela empresa que eu chamo de hold de participação, somente aquele capital que é envolvido naquela operação. Não sou eu, é aquele capital. Por quê? Porque eu criei uma personalidade jurídica, eu criei um muro, uma barreira, que vai me representar naquela operação. Então, para chegar em mim, eu tenho que chegar, desconsiderar essa daqui, mostrar que teve uma fraude, porque eu já estipulei qual o valor que eu vou me representar em ela. Qual o valor que é o risco da atividade que eu vou ter.
Entendeu? Aí para chegar em mim são 2 barreiras. Então, em cima disso, eu não tenho que limitar. E tudo acontece desde o início. Eu sempre falo, o planejamento. Você vai planejar aonde eu vou chegar, o que eu tenho que fazer e qual o risco que eu vou ter. Então, tudo isso, em cima disso, você inicia-se a proteção patrimonial junto com a elisão fiscal. Elas têm que caminhar juntas. 100% administrativo, né? Porque eu só vou ter algo... Porque eu sempre falo, a hold, além de ela te dar uma segurança jurídica, ela é o seu testamento em vida. Porque você já pode deixar as cláusulas sucessórias definidas. Acabou, não tem inventário, não tem testamento, não tem nada. Tá tudo definido. Cara, o Código Tributário não ensina isso, não ensina? Não, nem faculdade. Mas o podcast ensina. Sim, o Gilberto já entrou já mostrando pra que veio, né? A gente pode trazer ele toda vez, não? Pode, claro que pode. Pô, que a gente já até Sabe uma coisa legal? Quando eu olho pro Gilberto, eu lembro demais de uma frase que o Eduardo já falou aqui no podcast. Que a faculdade ensina que escritório de advocacia não é empresa, não é? Direito empresarial. Né? O direito. Não é. Só que quem convive com o Gilberto sabe que o Gilberto leva muito a risco a ideia de que a advocacia é um negócio, né, Gilberto? O Gilberto gosta de fazer negócios e tal. Esse dia nós tivemos aqui um podcast falando sobre parcerias no início da advocacia, né? Vamos voltar aqui para um jovem advogado tributarista, por exemplo, o cara que quer atuar na área tributária. O que você faria, talvez, né, lá no seu início, com a experiência que você tem hoje, mas não com o patrimônio que você tem hoje, claro, com a sua bagagem. O que você faria no início da advocacia tributária para, sei lá, criar parcerias? Para que rumo você iria nesses primeiros passos da advocacia tributária? Para alavancar, né, a carreira. Isso. Pera, porque esse antes de continuar, já vamos pedir aqui o seu like, a sua inscrição, porque esse tema é corte. O corte. Que merece. Esse vai ser o corte. Esse merece, que, sem sombra de dúvidas, o seu like. Você quer entregar ouro, hein? Agora sim. Agora vai. Mas, obviamente, né, o início da faculdade já define onde um aluno vai chegar e o que ele quer. Eu sempre falo que a faculdade, ela existe a vertente, e 90% procura, principalmente em Brasília, que é o funcionalismo público. Então, o cara tá ali para estudar e fazer concurso. Então, você já corta. Aí você sobra 10%. Esses 10% são os caras que, às vezes, não sabem o que querem ou que já está definido. Eu me coloco no meio desses 10%. O que eu fui buscar na faculdade? Primeiramente, ter o diploma, óbvio. O segundo, que quase ninguém entende que uma faculdade pode te dar, é o network. Você não tem ideia do tamanho do network que a faculdade pode te dar. Porque é o seguinte, aquele professor, com certeza, ele tem... Não estou desfazendo professor, para mim é a profissão mais linda e mais nobre do mundo. Mas o professor tem uma carência financeira, eu quero algo, eu quero pensar em alguma coisa diferente. Às vezes até rico também em sala de aula. Às vezes é aquela pô, eu quero variar. Se ele sentir que aquele aluno é o cara que ele pode ter uma parceria, você pode ter certeza. Eu falo por experiência própria. Hoje, dos mais de 20 professores que eu tive, 10 trabalham comigo. 10 são meus parceiros. Então, o que você tem que procurar? Principalmente, network. Por quê? Os professores são juízes, são já advogados de renome, são procuradores, são promotores, são pessoas que estão na classe que domina, na classe que julga, na classe que determina. Então, se você já tem esse network, essa visão, o que eu tenho que ter? Tentar sugar e tentar mostrar que eu sou uma pessoa capaz, que eu sou uma pessoa que eu quero fazer um pouco diferente. Porque na faculdade, a gente sabe muito bem, sala de aula é aquele momento que às vezes o aluno, quando ele não tem ideia ou não tem noção, ele dá a mínima. Mas aquele momento é o momento que você tem uma dúvida sua, pode despertar algo. Pô, eu tive várias questões minhas que depois viraram até peças hoje, teses tributárias de hoje. Você tem ideia, a gente estava numa aula normal e na época chegando na pandemia, já tinha muita coisa fechada e aquela coisa de, pô, a empresa, aqueles estabelecimentos fechados, nós desenvolvemos a tese do iFood. Cara, isso aí ainda não tá pacificado aqui nem o ICMS na base de cálculo PIS/COFINS, mas, pô, é óbvio. Se eu tenho uma intermediação que faz parte da minha, que retira da minha receita um percentual, nada mais justo que a intermediação não fazer parte da base de cálculo. Então, pô, isso foi algo que foi desenvolvido em sala de aula. No questionamento que eu fiz, mais 2, 3 concordaram. Aqueles garantidores disseram que eu queria acabar com os impostos, mas não é acabar com impostos, é questionar e ter argumentos que demonstram que aquilo não é correto. E tem como você retirar da base de cálculo aquilo que não é receita sua. Ah, mas o fisco vai perder? Não. O fisco tem que tributar aquele percentual do iFood. Não sou eu que sou substituto tributário. Eu não estou aproveitando crédito de nada.
Então, eu acredito que esse início, eles já inicia com a visão. Obviamente que eu posso mudar, tem pessoas... Quantas pessoas que eram funcionários públicos e ficaram frustradas e vieram, mas o viés inicial de uma faculdade é o foco. Em cima do foco, eu tenho que determinar qual que vai ser meu network e o que eu preciso demonstrar. Cara, e tá aí uma coisa que a pandemia arrebentou, né? Piorou, na verdade. Que nem o Gilberto tá falando, a maioria dos alunos, eles não gostam de se mostrar. Aí, quando entrou a era de pandemia de aula remota, que não ligava a câmera nem nada, hoje em dia, qualquer coisinha fala assim, professor, transforma em remota. E eles não criam um vínculo com o professor, eles não criam uma conversa com o professor, eles não aparecem, eles não mostram. E tem aquela, né, cara? Só um minutinho. E eles não pegam o que há de melhor, que cada professor tem, cada um de nós aqui temos. Que é o que cada um de nós, qual que é o nosso maior patrimônio? As nossas experiências. Sim. A troca de experiência com o professor, seja ele qual for, seja ele de qual área que for, cara, é impressionante. Porque você adquire uma aula, em 2, em 1 ano, em 2 anos, a experiência da vida toda. O que você conheceu, por exemplo? Pô, eu tive aulas com o ministro do STF. Cara, o que eu peguei naquela aula é algo que eu demoraria quanto tempo? Lendo e convivendo com as pessoas. Porque quando você vai para academia, você sai do seu meio e vai para um meio totalmente diferente. Só que aquele meio é complexo, misto, você tem de tudo. Mas do mesmo jeito que você tem na sociedade, o que você tem que fazer? Filtrar. Onde que eu quero chegar? O que eu quero? Por exemplo, eu nunca fui um cara de esquerda, não fui um cara com viés socialista. O que eu queria me aproximar de uma pessoa que tinha esse viés? Talvez só para ter o conhecimento, mas não queria nada de experiência, porque não vai contra o meu sentido, vai contra a minha filosofia. E isso são filtros, então você tem que ter seus filtros bem estipulados. Desculpa. Na verdade, eu vou até fazer já uma ponderação aqui, que talvez, Gilberto, só de conversar contigo eu já senti uma coisa. Eu acho que não é nem o que tu ia absorver da outra parte, é o que tu não querias ou como trabalhar com a pessoa que tinha uma ideologia diversa. Porque até aquela pessoa que a gente não quer sugar a integralidade, a gente aprende como tramitar, como transitar naquele meio. Então, independentemente de qualquer tipo de figura, eu imagino, porque tem empresário que tem essa linha. E se a questão é tributo, o princípio do non-olet, o dinheiro não tem cheiro. Então, independe de direita ou esquerda, eu imagino como trazer essa pessoa para ser meu cliente. Porque é uma coisa que a gente imagina. E esse estigma é importante porque, imagina o Eduardo, ele é coordenador da área criminalista. Ele não é o bandido para atrair o bandido. Mas ele é um cara que não quer cometer crime, mas ele sabe tramitar naquele meio e ele aprende exatamente qual forma de alcançar aquele mercado. E eu acho que tu faz isso naturalmente, porque assim, desde o primeiro momento, né? Você vê quando o cara ele já tem o tino da advocacia desde o primeiro momento, ele já é expansivo. E entendo, é uma coisa que tu trabalha, né? Então isso ele cria-se ao longo de uma trajetória. E o que o Gilberto tá trazendo pra gente, essa experiência, veja, qual foi a primeira ideia? Foi trazer um foco. Depois, trabalhar com network. Depois, saber transitar. Então, se a gente pegar assim de forma pontual, ele tá narrando para vocês passo a passo do que foi feito, como foi feita a carreira jurídica dele, né? Como o Léo adora isso, mas de fato, é uma carreira de sucesso. E é uma carreira, assim, que inevitavelmente ela não é a maioria, porque senão todo mundo estava bem sucedido, mas são realmente para poucos. E eu ia até querer já indagar se esse conhecimento, essa expertise, como que ela veio, essa bagagem? Como que ela lhe foi dada? Como ela foi construída? Como que foi essa ideia dessa expertise tributarista, financeira? Cara, antes do Gilberto te responder, deixa eu só fazer um corte aqui, porque senão eu vou perder esse link. Você estava falando agora há pouco da ideia do... Você pergunta para o professor, você interage com o professor e de repente ele enxerga em você um potencial e atrai você já para o mercado. Se a gente for parar para pensar nisso, e aí trazendo aqui no aspecto prático lá do escritório, todos os nossos funcionários, sem exceção, foram nossos alunos. Todos. Nós decidimos parar de fazer processo seletivo no escritório porque não estava dando certo. Então eu e o Felipe, a gente sentou e falou o seguinte, cara, deu certo com quem? Deu certo com a Rosa, deu certo com o Gabriel. Eles foram o quê? Nossos alunos. Nós enxergamos o potencial dele onde? Em sala. Foi lá na sala que nós enxergamos isso. E aí a gente passou a trazer só aluno para dentro do escritório. E essa semana teve uma palestra lá na Unieuro, do Grupo Selma, que o desembargador Josafá, daqui do DF, foi dar a palestra. E ele estava falando que o professor é o primeiro olheiro do aluno. Eu achei isso fantástico, porque casou muito bem. E numa turma, na palestra, né? As duas estagiárias estavam sentadas uma de cada lado na palestra, assim. Aí eu olhei para as duas na hora, elas riram. Elas olharam para mim e riram. Faz todo sentido. Verdade. Uhum. Mas enfim, assim, perfeito. A pontuação é adequada. Eu só não queria deixar passar, porque não, mas depois... foi muito bom, extremamente saudável. Isso aí, na verdade, traduz o que o Gilberto fazia muito durante a faculdade.
Ele era chato? Eu quero saber depois da figura do Gilberto. Cara, pra quem não sabe, o Gilberto foi meu aluno na faculdade de Direito. Aprendi bastante com o Léo. Questionava muito, que ele era muito civilista, e eu, não, faz uma hold, deixa isso pra lá. Não, a hold resolve... Difícil não foi dar aula de Direito Civil pra ele, difícil foi dar aula de Direito Administrativo pra ele. Porque como ele tem essa via administrativa do tributário, né, entende pra caramba. Mas o Gilberto, ele perguntava muito, cara. E não só isso, assim, ele colocava uma ideia, ele falava assim, professor, e se isso acontecer? E se isso acontecer? O que é legal nesse sentido é assim, ó, o aluno começa a mostrar pro professor, o professor é quem naquele momento pro aluno? O mercado, cara. O aluno não percebe isso. Naquele momento, para o aluno, o professor é o mercado de trabalho para ele. E quem é visto, quem não é visto não é lembrado. E aí o aluno termina a faculdade, não tem OAB, ou quando tem OAB, ele não tem network. Vai começar da onde? Né? Aquilo que a gente estava falando nos podcasts anteriores. Que legal, né? Assim, tem tudo a ver essa questão da... E só para complementar, assim, eu tenho uma parceria com o Gilberto, mas o Gilberto tem vários professores, não só parceiro sócio, mas como cliente também, né? Sim, todo mundo precisa, em algum momento da vida, de alguém da área uma coisa assim, você nunca pode descartar um penalista, um advogado de família, nem um tributarista. Sem sombra de dúvida. Esses aí você precisa tá bem próximo. Só os pilares. Mas diz aí pra gente sobre essa questão da especialização. O Gilberto sempre foi rico, cara. Nada. O Gilberto sempre foi rico. Olha a cara lá dele, ó. Sempre foi rico. Conta a história aí, Gilberto. Tá. Um pouquinho, então, da minha história, porque eu acho que eu já contei em vários podcasts, mas a história é o seguinte, cara, eu cheguei de Minas com a mão na frente e outra atrás. Meu primeiro emprego em Brasília estava se construindo o Bluetri, eu fui plantar grama. Então, na verdade, eu cheguei aqui, eu tinha feito o curso de técnico em contabilidade, pensei, cara, eu vou chegar em Brasília, vou arrebentar. Cheguei aqui, foi 4, 5 vezes, andando W3, andava W3 Sul e Norte toda. Eu fui morar numa república com fuzileiros navais, porque um amigo meu de infância tinha passado no curso. Aí, obviamente, eu dei de cara com a experiência. Eu não tinha experiência. Eu sabia muito, mas eu não tinha experiência. Eu falei, cara, só que o dinheiro acabou, era R$100, acabou. Eu tinha que arrumar alguma coisa. Aí veio essa vaga, eu comecei como jardineiro, depois fui cobrador de linha estadual, fui padeiro em Valparaíso de Goiás. Cara, minha vida é louca. Fui açougueiro no Guará, até que um dia eu participei de um concurso público e passei, só que foi para o Ministério das Cidades, aí eu fui cedido para a CNM. E quando eu fui cedido para a CNM, eu já tinha experiência contábil. Tinha feito o meu curso técnico e na CNM me caiu assim do nada a 123, a Lei Complementar 123, que é o Estatuto das Micro e Pequenas Empresas. Aí eu dei show, trabalhei com o Brasil inteiro e eu vi a necessidade do pequeno e médio empresário ter aquilo que os grandes não tinham. Aí eu paguei tudo e abri meu escritório de contabilidade na C12, no centro de Taguatinga, sozinho, sem nada. Você deixou o serviço público? Deixei. Aí... Já pediu exoneração direta? Não, eu pedi um ano sem remuneração. Licença por remuneração. interesse. Pra mim ver o que eu queria. Mas eu tinha certeza que não ia voltar. Aí abri, cara, foi assim, árduo. Por quê? Isso aí eu acho que é para qualquer um, seja contador, seja qualquer empresário. Eu acho que, no mesmo jeito que o Léo falou, que se ensina na advocacia que a natureza jurídica do advogado não é empresarial, mas no fundo cara. Tu tá ali para fazer seu negócio, tu tá ali para ganhar dinheiro. Ninguém tá ali, sabe, eu quero fazer tese, eu quero ser apenas um doutrinador, ninguém. Todo mundo que abre escritório quer ganhar dinheiro, é fato. Então, é o meio empresarial. E no meio empresarial, seja ele qual for, qual que é a sua referência para crescimento? Sucesso. E como é que vem o sucesso? Com êxito. E o êxito vem com o quê? Com confiança. Então, você tem que dar confiança. A confiança é a base de tudo. Então, aquele cliente, aquele vizinho que fatura R$20.000, você tem que ganhar a confiança dele. Porque a melhor propaganda que tem é a dele. Você pode gastar milhões com Globo, com SBT, com internet. Nada é melhor do que o boca a boca. Por quê? Porque aquele que está demonstrando você, que falando, pô, ele teve sucesso, ele conseguiu isso para mim, aquilo não tem preço. A melhor das propagandas é o boca a boca. Então, inicie com sucesso, inicie querendo que as pessoas te indiquem. É a melhor coisa que existe. Eu posso falar com certeza que hoje 80% dos clientes que vêm são indicação. Por quê? Porque vem um trabalho bem feito, vem o resultado. Então, por esse conhecimento contábil que eu adquiri na 123, desculpa ter interrompido só para falar sobre isso que eu achava importante, né? Que é um corte bastante importante, que é a garantia do seu trabalho, que é o seu resultado.
que vai gerar, obviamente, a confiança. Então, com isso, eu falei, cara, é a hora agora. E eu comecei, cara, comecei pequenininho, comecei com uma empresa que me pagava um honorário hoje de 1/4 de um salário mínimo. Só que desde esse primeiro trabalho eu fiz ele bem feito. Eu sabia que era a primeira semente. Então, independente de onde você esteja, de onde você está, o que você quer fazer, qual ramo que você irá atuar, faça bem feito o primeiro trabalho, faça bem feito o segundo e faça bem feito todos. Porque não existe melhor propaganda do que a indicação. E ela é sólida e ela dá resultado. Show. Gilberto, você é um cara que fez muitas parcerias. Você já foi apunhalado pelas costas, assim, e viu o cara depois progredindo? Não, aquele que apunhalaram não progrediram. Não. Você pode ter certeza. Cara, é bíblico. Eu sou católico, eu sou cristão. Acredito muito em Deus. Então, mesmo sendo apunhalado várias vezes, já tive sociedade que ainda pago dívidas hoje deles que, de 4 milhões. Mas onde eu estou, onde eles estão? Basicamente é isso. Eu não preciso definir, não preciso falar quem é. Cara, mas é a história. O resultado é por si só. Sabe por quê? Porque um dos dilemas do sucesso é o seguinte. Você confia primeiro. Você tem que confiar. Qualquer cliente que chegue, ou qualquer parceiro que chegue, você vai confiar, obviamente, dele. No entanto, aquele processo que vai dizer se a pessoa vai ser correta com você, se vai gerar um resultado, ele é qualquer outro. Então, você tem que... mesmo eu tendo tido esses revés de pessoas que enganaram, pessoas que se usaram, eu quero ser seu parceiro. Aí, então recebe o honorário, a pessoa vai e some com o honorário. Cara, quando aquele trabalho foi... Quem fez o trabalho? De quem que é o resultado? O resultado não é dele, o resultado é seu. Porque você continua lá. Você continua... Às vezes eu assumi, por exemplo, nós montamos uma parceria. Cara, eu sou dos poucos advogados, tem alguns contratos meus. Eu sou, além de ser no êxito, eu falo, o honorário de sucumbência é meu, tá? Se der merda, eu pago. Poucos advogados fazem isso. Eu faço. Porque o cliente vai ter a garantia. Pô, esse cara, além dele me cobrar só no êxito, se tiver sucumbência, ele que vai pagar. Caralho. Isso nas suas demandas judiciais. Dependendo, não são em todas. Eu vou te dar a garantia. A causa pra mim é 100% ganho. Nada é 100% ganho. Principalmente quando é judicial. Mas quando e eu tenho certeza absoluta, e eu quero provar pro cliente, e eu faço, eu já paguei. Dos 100%, dos 99% deu 0,1. Mas eu paguei a sucumbência dele. Só que o que eu ganhei depois que eu cliente, você não tem ideia. Porque ele virou pra mim e falou, cara, ninguém nunca tinha me dito isso. Ninguém. Mas é aquela coisa. Não é que você esteja querendo demonstrar algo que não é. É só porque você tem que mostrar o quê? A sua garantia. E você pode ter certeza que esse cara vai pensar, ele é diferente. Por quê? Porque ele faz aquilo que ninguém faz. Mas é porque é o seu nome, a sua reputação. As pessoas vão buscar isso, vão buscar histórico e reputação. Não adianta eu ter escrevido 40 livros e eu não tenho um histórico de sucesso. Cara, e disso aí, Salmo 1º, né? O homem justo é como uma árvore plantada junto aos ribeiros, que no devido tempo dão o seu fruto. Já o ímpio, até o que ele junta, é afastado, né? De fato, é isso mesmo. Eu percebo que, na verdade, assim, eu não quero ir pra metafísica, nem atravessar muitos caminhos, assim, mas me parece mesmo que existe uma consequência natural daquele que pega o que é do outro. Me parece que, de fato, existe um determinado momento em que aquilo dali já não pode mais se sustentar. E aí ele vem abaixo e você percebe essa diferença de quem consegue crescer licitamente, obedecendo algumas regras, princípios, e daquele que é apressado. O apressado, ele se perde no meio do caminho. Até a Siri quer participar hoje. Ela concorda. Ela concorda. Eu tenho uma pergunta. Assim, existem alguns estigmas. Eu vejo assim, o advogado criminalista, o pessoal fala, advogado de bandido. E o advogado tributarista, o povo fala assim, vai fugir de imposto. E outro já falou uma coisa bem interessante, não é fugir de imposto. É dar a devida qualidade que um merece, a devida atenção, a devida responsabilidade para cada um dos segmentos que devem ser cobrados. Então, assim, se hoje, vou focar bastante nessa ideia do advogado que ele quer ser o tributarista, ele já fez uma pós, ele já se especializou e ele precisa vender a ideia dele, ele precisa trazer a ideia dele, trazer o cliente. Como que seria esse approach? Assim, eu digo, essa abordagem é de proteção patrimonial, é de estrutura
tributária? O que hoje o advogado iniciante nessa área, ou o advogado que busca espaço, ele precisa trazer para o cliente para que de fato ele seja contratado? Vou dar um exemplo, claro e objetivo. Mas a base é aquela que eu disse, é a segurança. Você tem que dar a garantia. Eu vou dar um exemplo, claro e objetivo, de uma elisão fiscal. O paradigma que existe do tributarista ser um cara que vai fugir de imposto não está totalmente errado. Mas o que é fugir do imposto? Eu vou dar um exemplo claro. O Léo quer vender um imóvel. O imóvel do Léo custa 10 milhões. Sim. Então nós dividimos aí um ITBI de 3,5%, né? Que daria seus 350 mil reais. É notório que numa transação dessa tem que pagar o ITBI. Correto? No entanto, o que pode ser feito? Tudo administrativamente. Ninguém vai falar judicial aqui para não se pagar esse ITBI. Uma elisão fiscal. O Léo vai abrir uma hold patrimonial e vai incorporar esse imóvel na hold dele. Ao incorporar o imóvel na hold, não se paga o ITBI. Certo? Por quê? Constituição. Incorporação, capital, não paga ITBI. Então ele está constituindo uma hold e está incorporando o imóvel. A partir do momento que você irá comprar o imóvel, você não irá mais comprar o imóvel. Você irá comprar a hold dele. Sim, a empresa. Mudou-se o CNPJ, teve uma transação correta, sem nenhum tipo de ilegalidade, aonde se teve um lucro de 350 mil reais, aonde eu cobraria 20%. Então, só nessa transação ganharia 70 mil reais de honorários. Teve alguma coisa errada aqui? Alguma coisa ilícita? Alguém anotou, gente? Ô, produção. Tá gravando? Viu o corte aí, né? Viu o corte. Não deixa a Receita Federal ouvir, não, gente. Pode ouvir, é lei. Tô brincando, tô brincando. E tudo isso é feito, gente. Você faz... por exemplo, do mesmo jeito que eu falo que como que as grandes empresas têm acesso aos maiores benefícios? Porque elas estudam e tem pessoas, bancam pessoas para estudar para elas. Por exemplo, se eu for no cartório hoje e falar, eu quero colocar esse imóvel na minha empresa, o cartório vai me cobrar o ITBI, vai falar, vai lá e paga o ITBI. Então, qual que é o procedimento correto? Isso é o estudo. Isso que a faculdade não ensina. Isso você tem que entender, tem que ler normas, tem que ler instruções normativas, tem que entender do negócio em si. Eu tenho que fazer um ato declaratório de isenção de ITBI. Meu Deus, que coisa chata. É chato, mas dá dinheiro. Sem dúvida. Boa essa. Não, mas legal é ir pra praia, pô. Comer camarão, tomar uma breja. Você poder ir pra praia comer camarão, tem que fazer a coisa chata antes, coisa chata. Ou se não, ter pessoas que fazem a coisa chata pra você. Mas que você tenha conhecimento. Eu sempre falo, você não tem que ser sempre o melhor em tudo. Você tem que estar cercado das pessoas melhores e entender o que você vai cobrar. Não adianta eu abrir um escritório de advocacia bancado pelo meu pai com milhões e eu não ter o que cobrar, não ter o conhecimento para cobrar. Então isso também é muito importante. Às vezes as pessoas acham, eu vou contratar os melhores. Tá, se você for contratar os melhores e não souber nem ao que cobrar dos melhores, os melhores vão levar o que é seu. Nítido. Então, em cima disso, eu preciso ter o conhecimento, eu preciso estar atualizado e entender que aquele negócio só funciona por quê? Porque eu entendo do início, do meio e do fim. Cara, e isso aí gasta uma energia retada, né? Porque você não nasceu sabendo isso. Teve que estudar pra caramba. E continua estudando. E continua estudando, não parou nunca. E é que as pessoas não entendem, né? Acham que o conhecimento ele brota na cabeça ou que grandes empresários, grandes pessoas simplesmente têm dinheiro. Como se não tivesse um conhecimento por trás daquilo dali, né? Porque você vende o serviço, você vende o produto, mas tem uma forma de gestão, tem alguma coisa para ser vendido, né? Aí tem um cara pálido que vira pra pessoa e fala assim, mas vai cobrar tudo isso? Vai cobrar 20%? Você ia pagar 350, cara pálida. Mas é isso mesmo. Ué. É isso. 100% de nada é nada. Ô Gilberto, vamos lá. Se hoje eu quiser atuar na área tributária, tô pensando em mudar de área agora. Eu esqueço o código tributário e vou... Qual que é as legislações, digamos assim, as principais legislações você enxerga hoje que um bom tributarista dominando, ele consegue ganhar ali seus primeiros honorários, suas primeiras remunerações? Olha, sem nenhum tipo, sendo bem prático. Sem nenhum tipo de querer demonstrar algo. Primeira coisa que o tributarista tem que entender de contabilidade. Cara, não tem como. Ele tem que entender o que é base de cálculo. Não adianta eu ser o rei do conceito, da teoria, mas eu não sei o que é uma base de cálculo, eu não sei do que eu vou atuar. A base de cálculo é tudo. Por quê? Que eu vou conseguir reduzir algo se eu tiver a base de cálculo ou não. Um exemplo. Por que eu consigo fazer? Porque a base de cálculo, o valor venal do ITBI, está lá. Então, se eu não souber o valor, isso aí aconteceu várias vezes, eu corrigir, eu cobro mais caro, tá? É sério, corrigir, eu cobro mais caro.
O advogado pegou o que eu tinha dito, porque eu fiz a proposta, falei, cara, eu não nego conhecimento. Eu falo para qualquer um, é isso que vai ser feito. Aí o cara falou assim, eu vou cobrar 10%, ele cobrou 20%. Só que ele pegou, quanto que tá um imóvel na escritura? Tá 100 mil. Aí ele fez a integralização de 100 mil. Só que o valor venal do imóvel, base de cálculo para o ITBI, estava 1 milhão. O que o GDF fez? Tudo bem, você tem isenção de 100 mil, paga o ITBI de 900 mil. Por quê? Porque ele não estudou. Se ele tivesse estudado e entendido, então, entendido de contabilidade, de base de cálculo, não é fazer um curso de contabilidade. Faz um curso básico, entenda de apuração. Apuração é tudo. Tem vários advogados tributaristas que não sabem o que é uma DCTF, não sabem como é que declara o imposto. Como é que eu vou questionar uma decadência, uma prescrição, se eu não sei como é que ele é declarado? Se ele é homologado ou não? Então, são noções básicas. E as pessoas se atêm a não dar importância à noção básica. A noção básica é tudo. Eu sempre falo, eu tenho no escritório de contabilidade hoje inúmeros contadores, inúmeros técnicos em contabilidades, eles sempre pecam por ver com o conhecimento amplo. Gente, não é assim. Eu não vou chegar aqui falando de contabilidade do Mercosul, de normas contábeis mundiais, não. Eu preciso entender o básico. Faça o básico bem feito, que você está no caminho certo. Então, entenda a área que você vai atuar. Eu sou tributarista, tá? Como é que eu vou ser tributarista? Eu não sei o que é base de cálculo. Eu não sei o que é uma apuração. Eu não sei o que eu vou defender. Eu vou defender o quê? Isso aí não faz parte. Não faz parte do quê? Porque existem inúmeras maneiras de destacar e de informar uma base de cálculo. Então, a pessoa tem que entender. Para você ser um advogado tributarista, entenda de contabilidade. Show de bola. Vai mudar de área também ou vai continuar na criminal? Melhor não, muito cálculo. Na verdade, eu vou até sugerir uma progressão, que é 8.137,90. Ó, tá vendo? Você vê quando o cara é bom, quando ele nem assusta quando você fala da lei. Que é o quê? Crime contra a ordem financeira. É a ordem tributária, na verdade, né? Tá uma boa parceria aqui entre o Gilberto e o Dudu, né, cara? Não, mas aí... Até porque, às vezes eu absorvo muita demanda criminal relacionada ao direito tributário, porque os advogados tributaristas, eles não se envolvem com o direito penal. Então, quando chega para eles falam, cara, não me sinto confortável, procura esse colega aqui. E aí manda para lá justamente por conta desse conflito, né? Que existe aí, como não se sentem confortáveis, acabam fazendo essa transferência. Fora a questão de... Perdão. Não, pode continuar. Fora a questão, assim, tu falaste, eu acho que é basal. A falta de preparo, ela não gera só a consequência do problema do imposto de pagar mais ou não. Mas, assim, a falta de preparo, a informação equivocada, ela gera uma presunção que a gente vai trabalhar lá no direito penal, que é o seguinte, peraí, mas você tá lucrando porque tu fez um erro aqui, então me explica isso aqui. E aí a gente tem que falar, aí chega o contador, chega o empresário, o administrador fala, e agora? Eu vou ser preso? Porque eu procurei meu advogado tributarista e ele falou que tem um crime. E agora eu preciso de um advogado criminalista para discussão sobre direito tributário. Então isso é muito comum. Isso é muito comum. É surreal. Claro. Isso é aquilo que a gente falou uns podcasts atrás, muito nichado, né, cara? Cara, mas eu tenho uma crítica à boa parte dos crimes tributários, porque para mim é uma forma que o Estado encontrou de cobrar o sujeito. É o direito penal voltando como uma do governo. Virou um balcão de cobrança, entendeu? Não é para punir, de fato, uma conduta que tem um altíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. Por isso que, às vezes, em sala eu até brinco e falo assim, dívida da cadeia? Aí eles, não, depende. Depende para quem você deve, porque se você dever pro Estado... Você encara como se fosse uma vingança do Estado. Não, vingança. Não, uma forma dele é acelerar a cobrança. Cara, eu tava numa audiência há 2, 3 semanas. Entendi. E aí o juiz falou assim, cara, eu tô vendo aqui que não teve o ANPP e tudo. E aí o promotor falou assim, doutor, vamos fazer um ANPP? Só que meu cliente tinha dito que ele tava negociando a dívida tributária. Cara, o entendimento da jurisprudência hoje é o seguinte, paguei e extingui a punibilidade. Não pagou, mas negociou a dívida, ainda que parcelada, suspenda o processo e o prazo prescricional do crime. 366. E aí, poxa, eu não queria falar que eu ia tentar suspender porque eu não queria descartar o NPP, porque eu não sei se o cliente ia conseguir a negociação, porque ele tá devendo muito, véio, muito. E aí eu falei pro Ministério Público assim, eu falei, me dá 10 dias pra pensar? Mas porra, 10 dias pra você pensar se você quer fazer um ANPP? Falei, o cliente precisa fazer uns cálculos aqui de acordo com o que você projetou. E aí, depois teve a continuidade, e aí eu percebi que a estratégia seria um pouco mais de transparência nesse momento. Eu falei com o juiz, falei, excelência, pela ordem, me dá de fato 10 dias pra
para o cliente poder ir à Receita, ver se ele consegue negociar a dívida tributária dele, porque aí a gente suspende o processo e o prazo prescricional. E era justamente o tempo que o juiz queria, porque o contador estava junto dele, estava como corréu. Só que esse contador está respondendo uma série de outros processos tributários, pelo mesmo motivo. Então, eles estão separando o contador, estão desmembrando o processo, deixando o contador sozinho para resolver os problemas do contador de uma vez só. Como? Com o pagamento dos tributos. Então, infelizmente, Forçou. eu tô vendo que o direito penal, nesse aspecto tributário, ele serve para cobrar uma dívida. Só para isso, mais nada. Você enxerga assim também, Gilberto? Eu tô com um caso hoje de apropriação indébita, recolheu o INSS, reteve o INSS, porque às vezes as pessoas não entendem o que é uma apropriação indébita e não entendem o que é um substituto tributário. Gente, o fisco faz isso desde sempre. É melhor eu receber de cada funcionário ou receber da empresa? Eu receber da empresa, que é uma fonte só para pagar. Então, toda empresa é substituto tributário do INSS. Ela retém o INSS do funcionário e paga para o fisco. Então, o fisco, você está com o meu dinheiro, me passa, porque você reteve. Então, o dinheiro nem é dele, não é uma receita da empresa. Na hora de pagar o salário, reteve o INSS, então a empresa tinha que repassar. Em grandes casos, isso acontece. A empresa não consegue, seu fluxo de caixa, vou deixar para depois e não paga. E aqui não é uma apropriação indébita. Apropriação indébita, eu sempre falo, quando os meus clientes e funcionários perguntam, mas dever imposto da cadeia? Não, dever não deve. Sonegar da cadeia. E, obviamente, se você dever algo que não é seu, você está devendo, você está tomando. Você está pegando algo de alguém. Mesmo princípio. Eu estou tomando do funcionário, que era para pagar a aposentadoria dele, e não estou repassando. Então, isso é pior do que... Trabalhamos numa faculdade assim, não trabalhamos? Trabalhamos. Tomara que não seja esse cliente, meu. Acho que não. Acho que não. Mas se for, já sei a fonte, já sei de onde está indo o dinheiro, já... Aí chegou lá uma dívida de 2,5 milhões. Não, que a nossa está em 98. Aí esses 2,5 milhões eram objetos de um inquérito da Polícia Federal por apropriação de indébito e de INSS. E estava sendo parcelado pelo Refis, depois pelo PERT, e isso caiu. Eu sempre falo, olha, o leão está dormindo. Se você parcelou, ele vai continuar dormindo, até você quitar. O dia que você deixar de pagar o parcelamento, ele acorda, mas ele acorda bravo. Acorda com fome. Cadê? Aí, a oitiva é dia 16. Eu já fiz um novo parcelamento, já tô com as guias para chegar lá, ó. Desculpa aí ter te acordado, né? Dorme de novo. É um sossega-leão, né? Um pouquinho aí. O correto seria quitar tudo, né? Uhum. Mas impossível hoje pelo fluxo de caixa, por tudo. Mas, pô, E se o cara chegou nesse ponto, ele não tem para parcelar, não tem para negociar. Tipo assim, mas isso, gente, é um erro cultural. É porque o empresário ele pensa no óbvio. Se eu for no banco pedir um empréstimo, vai demorar quanto tempo? Esse dinheiro já tá aqui. Ao invés de eu pagar o juro do banco, eu vou pagar o juro do imposto. E depois o imposto vai vir um refis. Eu vou pagar isso sem multa, sem juros. E tá lá, tá na mão dele. O sistema facilita isso também, né? É lógico. Por quê? Como que é calculado o imposto no Brasil hoje? Você declara o imposto. A Receita não quer ter trabalho. Você acha que a Receita quer ter trabalho? O próprio pessoa física, declara o seu imposto de renda. Cara, ela não quer ter trabalho. Por quê? Porque você tem que informar quanto você vai pagar. Qual que foi o único imposto no Brasil que nunca teve sonegação? Vocês lembram? Que nunca teve? Não houve nenhum por cento de sonegação. CPMF. Por quê? Não. Porque não tinha como, ué. Não tinha como. Cara, eu fiz um estudo. A gente podia se esforçar, mas não tinha como. Eu fiz um estudo, até é minha possível tese de doutorado. O que é? Se você pegar hoje toda a receita do Brasil, toda a receita empresarial, toda a receita nossa, de qualquer um, porque isso tem os dados estatísticos. E se você criar uma alíquota deu 5,86%. 5,86% de tudo que você recebe. Você triplica a arrecadação da receita, você sabia? É porque desestimula, né? Não, e porque não tem sonegação. Porque hoje, quantos que são questionados, quantos que não deixam de pagar, quantos que deixam de pagar? Quantos que conseguem benefício? Cara, tem benefício para empresa aí, para multinacional, que paga 2% de imposto, cara. Enquanto hoje no Simples Nacional, que hoje eu abomino totalmente, hoje eu considero o Simples Nacional a pior das regimes de tributação, tem a alíquota de 32,5%. Aonde que eu, pessoa física, o máximo que eu iria pagar é 27,5%, eu vou abrir uma empresa para pagar 32,5%. Errado.
Mas por quê? Porque hoje é muito mais fácil você estipular normas e a pessoa... Cara, é impossível você conseguir hoje pagar esse percentual louco de tributos. Por isso que você tem que conseguir uma redução, uma adequação. Agora, se fosse algo... e eu tô jogando contra a minha classe, porque eu ganho dinheiro por isso. A gente tem que trabalhar em cima desse contencioso. Se fosse uma CPMF, você ia ter tributarista para quê? Se fosse tudo, aconteceu a operação, pagou 5%, pagou 5%. Acabou, não tem mais sonegação. Já era. Não tem mais tese, vai discutir o quê? Tá na operação, acabou. Tripliquei a arrecadação do país 3 vezes mais. Olha que interessante isso. Me lembra muito dos Delitos e das Penas. Aquele livro lá da base. Do primeiro semestre. Do primeiro semestre. Que os nossos alunos não leem. Que eles não leem. Resumos. E aí Beccaria ele fala o seguinte, olha... Tão comum quanto aquele explorador de caverna. Exatamente. E olha essa frase como ela é interessante. Não se trata do tamanho da pena, mas sim da certeza da sua aplicação. E aí tem toda a ver que tu tá falando. Se tivesse a certeza do quanto para todo mundo... Basicamente, a ideia, a certeza da aplicação garante de fato a inexistência da impunidade. Então, assim, se tivesse realmente uma alíquota estável para todo mundo e fosse um jogo jogado às claras, eu acredito também que teria uma chance de maior êxito. Mas vou fazer também o advogado do diabo, que é a ideia do... E a questão da disparidade de renda? Cara, e aí deixa eu puxar já um gancho nisso, que eu sou contra. Mas e o imposto sobre grandes fortunas? Também que se você puder... trazer sua opinião junto com o que o Felipe tá falando, da questão da disparidade de renda e trazer... Você sabe por que ele tá perguntando, né? Tá. A gente sabe por que você tá perguntando, Dudu. A gente não sabe disso, não. Não, a gente sabe. Eu não Dudu sei tem nada muitas disso. fortunas. Não, eu espero ter. Eu já estou me programando. Eu vou tentar ser muito breve nesses dois assuntos, que são bem delicados, né? Quando a gente fala de alíquota única, essa alíquota única, obviamente que eu posso muito bem criar níveis. Igual tem o imposto de renda, até certo ponto é isento, a partir vai aumentando a tabela progressiva e tudo mais. No entanto, quando você fala hoje do nosso modelo de tributação, Gilberto, você é contra, você é a favor da reforma tributária. A gente não precisa da reforma tributária. Antes, nós precisamos de uma reforma fiscal. Como que eu disse, é o modelo de apuração. É como se deve chegar ao imposto. Então é bem antes de tributar. Antes de eu calcular, saber qual imposto que eu vou cobrar, eu preciso saber em cima de que e como eu vou cobrar. Então essa reforma fiscal, quando eu crio incentivos, quando eu crio parâmetros, olha, a partir desse percentual é X, a partir desse percentual, a partir do patrimônio X, como você adquiriu o seu patrimônio? Porque você acha justo aquele que lutou a vida inteira para lutar, para ter o seu patrimônio, alavancar o seu patrimônio, pagar o mesmo imposto para aquele que ganhou do pai? São coisas totalmente diferentes. Então, toda essa subjetividade tem que ser levada em consideração em uma reforma fiscal. Por quê? O que é o seu patrimônio? Hoje, você é penalizado por acumular patrimônio. Porque existe um imposto hoje que chama ganho de capital. O ganho de capital é o seguinte, se eu tenho um patrimônio que vale 300, ele passa a valer 600, eu tenho que pagar sobre o ganho do meu capital. Isso está errado. Cara, foi a hora do meu suor, foi aquilo que eu ganhei. Eu lutei para ter aquilo. Então, tem coisas que têm que ser equalizadas num modelo muito mais pragmático para a sua parte de apuração do que chegar no tributo em si. Então, quando eu falo, olha, vamos entender como que é feito essa diversificação, como que vai entender o modelo inicial, eu preciso saber, aquele que vai pagar 2%, por que ele vai pagar 2%? Quais os requisitos que ele preenche? Por que aquele que nunca teve um patrimônio, que está alavancando seu patrimônio, vai ter que pagar o mesmo imposto daquele que recebeu tudo? Do pai e da mãe. Então, tudo isso são parâmetros interessantes. Hoje, não existe distinção. Hoje não existe. Às vezes, aquele que tem essa mascaridade de falar, mas quem ganha pouco é isento. É isento aonde? No pagar. Mas o material que ele consome, o produto que ele consome é o mais tributado. Porque o produto já está ali, o imposto está ali. Você vai no mercado, já tudo que você compra tem um imposto ali. Já está dentro do seu produto. E é naquele produto de consumo onde que o tributo é maior. Então, para responder a sua pergunta e a sua, a gente precisa do quê? Equalizar uma reforma fiscal. O modelo de apurar. E como apurar e de quem apurar. Cara, sabe que acho que, salvo engano, na Flórida, o equivalente deles para o ITCD, né, em caso de tanto de doação quanto causa-morte, é de 40%. Nossa Senhora. Mas por conta dessa ideia, porque falou assim, cara, o que você fez para conseguir esse patrimônio? Nada. Teu pai e tua mãe faleceram.
E agora você vai herdar esse patrimônio. Então você tem que pagar 40%. E aí... É pesado o percentual, né? Mas justamente pela valorização do trabalho. Olha que massa isso. Essa questão do trabalho, e sobretudo na forma como foi exposta, ela vem justamente com uma ideia entre a linha ideológica esquerda e direita que eu tinha falado desde o começo, né? Da questão de valorar o trabalho, enfim, é bacana isso. Ô, Gilberto, a gente sabe que você tem horário e a gente agradece a sua presença. Deixa a sua mensagem, ou deixa aí a sua mensagem para os jovens advogados tributaristas aí. Eu ia fazer uma pergunta, mas eu acho que acabava, não dá tempo. Você é muito especialista em planejamento financeiro, né? E a gente fala muito para advogado, e advogado ele precisa saber organizar as finanças, porque a gente não sabe se mês que vem vai ter bons honorários, se não vai e tal. Então, nessa sua mensagem final aí, deixa a sua sacada para essa galera. Tá. Eu sempre falo o seguinte: você quer trilhar uma carreira? Planeje. Como o Léo disse, do início financeiro, são cálculos. Se eu tenho hoje uma presunção de receita, o que é uma presunção de receita? Eu iniciei a minha carreira de advogado, eu já tenho 2, 3 clientes. Qual é a minha presunção de receita? É X. Então tá. Aquele X é um percentual. Então vamos considerar que 50% dele se concretize. Já é um bom número, né? Se eu tivesse hoje 50% de todas as minhas perspectivas, eu não estaria aqui, certeza. Mas é algo assim. Já é uma margem segura. Em cima daquela margem, você pode tentar estipular custos. Tá? Esse é um viés de programação de equilíbrio, onde você vai crescendo no momento oportuno. No entanto, eu sou uma figura muito mais arrojada. Eu nunca pensei em programar as contas. Eu preciso programar as contas, então eu preciso do quê? De receita. Então, se eu tenho X, eu tenho que ganhar X mais 2. Basicamente é isso. Então, em cima disso, eu faço meu planejamento. Agora, uma mensagem que eu queria deixar para qualquer um iniciante, qualquer um postulante ao cargo de empresário, tá? Primeiramente se enxergue como empresário, para depois como advogado. Porque você vai tratar com negócios. E você vai tratar com o tipo de negócio de cada um é diferente. Não faça produto de prateleira. Não existe produto. Não existe contrato social padrão. Não existe cláusula padrão. Não existe nada que seja padronizado. O cliente pequeno, o cliente médio, que é o que o cliente grande quer, que é algo personalizado. Então, crie algo, identifique, faça um diagnóstico. Não dê preço sem ter um diagnóstico, sem entender o que ele quer. Porque às vezes você está vendendo algo que a pessoa nem entende. E como é que eu vou entender o que ele quer? Com o diagnóstico, entendendo as necessidades dele. Não cobre consulta. Atenda no seu escritório, faça um diagnóstico, mostre para ele, entenda a necessidade dele, porque você vai responder as perguntas dele. E as pessoas hoje têm que entender que as pessoas querem falar. Ouça para criar o seu vínculo com ele e criar o preço certo para ele. Show de bola. É isso. Perfeito. Muito bem, senhoras e senhores, chegamos ao fim aqui desse nosso primeiro podcast com um entrevistado, Gilberto Carvalho e Freire. Gilberto, obrigado pela disponibilidade, obrigado aqui por nos transmitir essa experiência. A gente aprende que experiência é atalho, né, cara? E a gente aprende muito com a experiência do outro. Com certeza a gente aprendeu bastante aqui. Quer deixar seu Instagram, deixar suas redes sociais, seu contato, fica à vontade aí pra galera. Perfeito. Gilberto Carvalho e Freire. Estou aqui do lado de vocês, estou aqui na CJL. E eu sempre falo que eu não trabalho com pessoas, eu trabalho com sonhos. Porque cada empresa, cada estudo que eu faço é o sonho de cada um. Então, se você pensar que você está trabalhando com o sonho de alguém, você vai começar a demonstrar a maneira que você precisa dar o quê? Sustentabilidade para o sonho dele. Então, basicamente é isso. Trabalhe, tenha vontade e, obviamente, se você se entregar ao máximo, o resultado vai ser o máximo. Agora, se você pensar que é só abrir as portas do escritório e os clientes vão chegar, não vão. Não vão. Agora, tem um ponto. Eu acho que, só para reportar um pouquinho o que o nosso amigo disse aqui, hoje, o Léo também confirmou, hoje os alunos não querem estudar, não querem participar de networks, não querem entender. Isso está fazendo o quê? O mercado está filtrando esses alunos. Essas pessoas não vão conseguir chegar onde que as pessoas que estudaram, que tiveram network, que estão procurando um local ao sol, vão chegar. Então, o mercado é o pior dos filtros. Os bons ficam. É onde a gente separa os meninos dos homens. Show de bola. É isso? É isso. É isso, excelente.
Muito bom. Faz o encerramento aí, então. Muito obrigado pela presença de vocês. Encerramos aqui mais um podcast. Não se esqueça, sempre um novo episódio, às quintas-feiras, às 20 horas, lá no nosso canal Pode Advogar.